Deus anela por uma palavra da tua parte, Deus. Assim eu oro e clamo no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 2, diz assim: tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Podeis sentar. É um texto muito conhecido, todavia, esse texto sempre que se é abordado, se prega sobre a cura de Naamã, o milagre de Naamã, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de um contexto muito antes de tudo isso. Eu quero falar sobre essa menina. Uma das maiores dificuldades que nós enxergamos no ser humano é a capacidade de crer e de confiar. Quanto mais o tempo passa e se aproxima da volta de Jesus, mais nós vemos a evidência da crise da fé. Jesus ele chegou a questionar: quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Pastor, qual dos três são piores? Os três são piores, cada um com seu poder de atuação. Satanás ele tem o governo do sistema mundo. Ele opera com seus demônios para nos afastar de Deus. Ele nos tenta, ele envia dardos, ele envia meios e formas de nós duvidarmos da palavra e nos afastarmos do Criador. O que é o mundo? O mundo é todo o sistema governado por Satanás. É tudo aquilo que nos atrai ao pecado. É toda a sedução do mundo. É todas as coisas em que pela qual me faço desistir da caminhada e buscar a felicidade apenas aqui na terra. E o que é a carne, pastor? A carne, se tivéssemos que classificar, talvez diríamos: a carne é o pior inimigo. Sabe por quê? É aquela que dorme e acorda com você todo dia. A carne está dentro de você. Quando nós recebemos Jesus, a Bíblia fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas escuta uma coisa: há uma verdade muito grande que o cristão não pode esquecer. Escuta isso: a carne, ela nunca morre. A carne tem que ser mortificada, ela tem que ser crucificada, ela tem que ser renunciada. O velho homem ele tem que estar trancado na jaula. O velho homem, irmãos, é igual o leão. O leão, você vai lá no parque, lá no zoológico, você consegue ver, olhar, ele não te causa dano nenhum. Mas se você abrir a jaula, ele faz um estrago. Enquanto a tua carne está na cruz, enquanto a tua carne está debaixo do jugo de Cristo, ela não te incomoda. Mas quando você abre a jaula, faz um estrago. E para botar para dentro o leão, filha, dá trabalho. E quando ainda coloca para dentro, ele deixa um estrago no caso. Assim é um cristão que está no lugar da carne, quando ele demasiadamente vai vivendo das suas paixões. Por isso nós temos que lutar, batalhar, nos revestir de Deus, porque o nosso coração ele vai estar sempre inclinado ao erro, ao pecado, e nós precisamos nos encher de Deus. Quanto mais cheios de Deus nós estamos, nós vamos conseguir. Primeiro, não vamos amar o mundo. Segundo, vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E a nossa carne? Não fugimos dela. A nossa carne, nós não resistimos ela. A nossa carne, nós renunciamos ela e crucificamos ela. Paulo ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque Paulo ele diz assim: aquilo que eu não quero fazer, é o que eu faço. E aquilo que eu não quero fazer é isso que passa. Ele diz: eu tenho uma briga aqui dentro de mim, porque o Espírito ele quer o nosso certo, mas a minha carne
errado. E nesse ringue, nesse tatame, só tem um jeito de resolver, queridos. É nos submeter a Jesus. É crucificando a nossa carne. Mas vamos para o texto bíblico. A Bíblia diz assim: tropas saíram da Síria. O que ocorre aqui hoje? A nação de Israel, o povo da aliança, não temos tempo aqui para discorrer todos os nuances, mas todos sabem. O povo de Israel, eles, durante vários momentos da sua trajetória, pecaram contra o Senhor, desde que saíram do Egito no ano 1450. Caminharam 40 anos no deserto. Por quê? Exatamente pela incredulidade, pelo pecado. Aqui, uma viagem que deveria custar um mês, custa 40 anos. Pecaram. Depois tiveram 300 anos de juízes. Quando um juiz ele ia lá, era um homem temente a Deus, o povo caminhava. Mas à medida que esse juiz morria, o povo pecava, esquecia-se de Deus. Depois veio o tempo da monarquia, até o tempo de Roboão, que rasgou-se o reino do norte, reino do sul, e aqui o reino. O reino do norte, que tinha por capital Samaria. O primeiro rei foi Jeroboão. O que ele fez? Com medo do povo do norte e cultuar lá em Jerusalém, ele faz 2 bezerros de ouro. Bezerros de ouro. Mas que loucura! Pensamos que o bezerro de ouro foi motivo de matança lá no deserto, e agora Jeroboão, ele vai praticar o mesmo pecado, o mesmo erro. O que é isso, irmãos? O homem é cíclico, o homem é repetitivo nos seus pecados, nos seus erros. Sempre uma geração está imitando a geração passada. As gerações e gerações entram, gerações saem. E os homens continuam nos seus erros, pecados, abominações. E o reino do norte é marcado por abominação ao Senhor, por idolatria. Quando Acabe sobe ao trono, ele vai trazer o culto a Baal, vai exterminar os sacerdotes, vai tirar o culto ao verdadeiro Deus. E a mão de Deus vai trazer consequência. Isaías capítulo 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. São os nossos pecados, a separação de nós, nosso Deus. Deus, ele não está surdo para nossas orações. Deus, ele não está longe de nós. Somos nós que nos distanciamos, somos nós que abandonamos o Senhor, somos nós que tomamos os caminhos errados. Mas Deus, mesmo em meio às nossas crises e erros, ele estende a sua mão de graça, de poder, de misericórdia. E é isso que vemos nesse Deus. Tropas saíram, a Síria sempre foi inimiga de Israel, teve seus embates. E a Bíblia está dizendo que saíram da Síria, as tropas entraram na terra de Israel. Isso aqui foi mais uma das batalhas. E nessa batalha a Bíblia está dizendo aqui que uma menina foi levada cativa para a casa de Naamã. Naamã era o comandante do exército da Síria. E eu quero abordar com os irmãos e analisar essa menina que foi levada. Ela é um despojo de guerra. A Bíblia não diz a idade dessa menina, mas entenda, não é uma jovem, não é uma moça. Se é uma menina, eu posso supor que ela está entre seus 9 a 12 anos de idade. Tá, agora vamos abordar e olhar aqui algumas coisas. Primeiro, ela não foi levada para ser empregada na casa de Naamã. Não. Vamos usar o termo que hoje seria: ela foi sequestrada. Ela foi arrancada do seu núcleo familiar. Ela foi roubada do seu pai, da sua mãe. E aí, possivelmente, nós temos aqui 2 hipóteses. São 2 coisas que nós temos em guerra. Seus pais podem ter sido assassinados, que era exatamente esse despojo. Matava-se os adultos e levava as crianças e as mulheres jovens.
seus pais estavam mortos ou vivos, ela nunca mais veria eles. E aqui, amados, nós vamos observar uma questão. Estamos falando de uma nação de Deus, de um povo de Deus, que sofre uma grande derrota a ponto de ter uma menina que é levada para a terra pagã. Daí na Síria, o que é conviver ali na Síria? Síria é o campo do paganismo. Ali tinha os seus deuses, tinha os seus cultos, tinha as suas oferendas, tinha as suas histórias. E essa menina é inserçada nesse contexto. Ela vai conviver na casa do seu conquistador. Ela vai ter que se submeter a todas aquelas coisas. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que essa menina, quando chega ali, ela não vai se contaminar nem com a idolatria, nem com os deuses da Síria. Ela tem uma fé inserçada, inserida em seu coração, que mesmo ela diante de uma grande perda, ela permanece com a sua convicção de Deus implantada no seu ser. Essa menina, ela sofreu uma violência fora do comum, porque ela foi arrancada do seu núcleo familiar. No nosso tempo, nós diríamos que ela cairia numa depressão, numa angústia, ficaria trancada, angustiada, chorando o tempo todo. Ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem mais amigos, ela não tem mais a presença de sacerdote, ela não participa de culto. A vida dela foi deixada toda para trás. Só tem uma coisa que essa menina permaneceu: sua comunhão com Deus. Pode roubar tudo de nós, irmãos, o que não pode arrancar de nós é a convicção em quem cremos e a comunhão que nós estabelecemos com o Senhor. O que nos faz sobreviver, irmãos, em meio a lutas, dificuldades, isso não importa a idade, é o tamanho da comunhão que nós temos com o Senhor. O que fez essa menina sobreviver em meio a tudo isso é que ela tinha uma comunhão com Deus. Mas aqui, irmãos, aqui entra para mim, para você, para os pais da questão. Que tipo de lar nós temos? Que tipo de família nós estamos estabelecendo? Quando eu olho para o contexto da nação de Israel, lá no norte, escuta, eu disse para vocês que Jeroboão, ele implantou o culto aos bezerros de ouro. Acabe, ele trouxe para a nação do norte o culto a Baal. Mas essa menina, ela mesmo apesar da contaminação da sua terra, ela tem o seu coração voltado para o ensino do Senhor. Tá, pastor, o que significa isso? Significa que você, nós temos a responsabilidade de formar essa geração. Presta atenção no que eu quero dizer para vocês. No meio do núcleo de um povo chamado povo de Deus, havia uma corrupção religiosa. Os sacerdotes não eram levitas, o culto não era verdadeiro. Havia uma corrupção religiosa implantada no reino do norte. Ainda assim, a família dessa menina conseguiu implantar no coração dela o verdadeiro culto ao Senhor. Tá, o que é isso, pastor? Desculpa uma coisa. Nós precisamos parar de dar desculpa para os nossos erros e pecados. Nós temos como ser humano uma tendência de sempre explicar os nossos erros e falhas. Sabe como? Irmão, sabe por que eu não estou melhor? Meu irmão me ajudou. Se ele tivesse me ligado, me chamado para lá, se ele tivesse estudado comigo, se ele tivesse ido para a vigília. Peraí, irmão, se ele me chamou, eu vou. Nós temos uma tendência de fazer a transferência, porque procuramos sempre um culpado para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos fracassos. Estamos sempre transferindo para alguém o problema. Escuta, a igreja mundial, no contexto do mundo, nós temos
a maior riqueza que nenhuma geração teve. Nós temos hoje centenas e milhões de versões bíblicas. A Bíblia já foi traduzida para quase todas as línguas. Nós temos mais de 1000 línguas que foram traduzidas à palavra. Nós temos acesso hoje a material que os cristãos lá atrás não tiveram. Nós somos ricos, amados, de conhecimento, de coisas, de acervos de material, de sabedoria. Mas mesmo nesse contexto, nós convivemos com escândalo. Nós convivemos com pessoas que brigam com Deus. Convivemos com a igreja que banalizam o nome de Deus. Sim, existe hoje muita afronta contra o Evangelho. Placa a bandeira e a placa é de cristão. Mas o que ocorre é dentro, parece que até o inferno tem medo de tanta bagunça. Mas e qual é a desculpa que as pessoas têm? Eu não vou para a igreja porque as pessoas não servem a Deus como tem que servir. Eu sou assim, mas o pastor tal, o fulano de tal, o cantor não sei quem, o missionário, o evangelista. Escuta, irmãos, eu vou voltar para o texto e dizer, escuta, mesmo no meio de um contexto de pobreza espiritual, de idolatria, a família, os pais dessa menina incutiram nela uma fé verdadeira. Aleluia. Então a questão não são as pessoas que estão errando, é como eu me posturo, é como eu tenho a minha posição daqueles que estão à minha volta. Essa menina foi criada para ter fé em Deus, para ter comunhão com Deus. Ela creu no Senhor, apesar da sua tenra idade, apesar da pouca idade que ela possuía, ela permaneceu com uma fé tremenda em Deus. Eu me preocupo muito, irmãos, muito mesmo. Se Jesus não voltar nos próximos 10, 15 anos, o que será da nossa geração? Se nos próximos 15 anos a igreja não for arrebatada da terra, nós teremos um sério problema, porque o sistema educacional do mundo está podre. Nós enviamos as nossas crianças para a escola hoje para estudar, mas hoje os professores não estão preocupados em formação para elas, estão preocupados com ideologia de gênero, estão preocupados com a desconstrução da família, estão preocupados com o politicamente correto. Hoje, quando eu falo do contexto do Brasil, as faculdades estão apodrecidas. Hoje vários e vários pais têm medo de mandar seus filhos para a faculdade, porque quando o menino entra na faculdade, ele entra menino. Depois de 2, 3 anos estudando, ele não sabe mais se ele é menino, se ele é menina. Ele já virou o alfabeto inteiro, mas ele não é mais menino. As meninas que entram na faculdade, você pega a foto do antes e do depois, você diz, que monstruosidade fizeram essa menina. Porque é essa desconstrução que tem ocorrido. Então isso gera pavor, medo. Não, eles estão sexualizando as nossas crianças. A gente pega desenhos que é para 5, 6 anos, mas está lá, todo erotização. Causa-se pavor e olhar que aquilo que deveria ser para crianças, que deveria manter a inocência, a pureza, a um vilipêndio cada vez maior, de maneira exorbitante. A tendência de Satanás, irmãos, é escravizar as nossas crianças e impedir que elas tenham uma relação com o Senhor. E o papel da igreja? E o papel da família? Qual é o nosso papel, irmãos? É ensinar. Como pastor, tenho sempre a responsabilidade de ensinar pais. Aqui na Europa nós temos uma perca muito grande, pois não conseguimos fazer uma escola bíblica dominical. Não temos salinhas de estudo. Mas escuta uma coisa: a responsabilidade é plenamente dos pais. A igreja ela tem o papel de socorrer, de ajudar. Mas pais, em nome de Jesus, não deixem que nada venha tirar das crianças a oportunidade de aprender a palavra, de ensinar, de
serem ensinadas, instruídas. 30, 40 anos atrás se dizia assim: proibido crente ter televisão. E por que isso? Aí todo mundo dizia: radicalismo. Não, escuta, a tentativa era o quê? A tentativa era evitar que algo venha roubar o tempo das famílias. Hoje se pratica pouco televisão, mas teve algo que substituiu a televisão: os telemóveis. O pai está no telemóvel, a mãe está no telemóvel, e até mesmo as crianças estão no telemóvel, e por isso o núcleo da família fica extremamente comprometido. Já não se tem Bíblia, já não se tem louvor, já não se tem adoração nos lares. A construção dos lares hoje está deficiente, está débil e deformada. Como vamos ter uma geração bem formada, bem construída, se a base está desestruturada? Eu não sou construtor, mas tinha uma empresa e durante muito tempo eu trabalhei dentro de obras. E eu sei que a parte primordial da construção de um prédio é a base. Eu sou do Espírito Santo. E lá no Espírito Santo, toda construtora, quando vai construir um prédio, ela tem por princípio chamado batistaca. Monta aquela estrutura e ali, barras de ferro, o dia inteiro. São fundadas uma após outra, 30, 40, 50, 60, inúmeros, até encontrar resistência suficiente. Depois daquela base, vai para outra. Se os nossos lares não tiverem fundamentação, irmãos, quando soprar o vento, quando houver a tempestade, vai ruir tudo. Vai ruir tudo. Eu olho para esta menina e bendigo a Deus e digo: que lar, que família, que construção familiar que esses pais tiveram. Entenda, andando na contramão, porque os líderes, os reis, os sacerdotes, eles estavam totalmente desviados de Deus. Mas é por isso que eu digo, irmãos, quando você decide servir a Deus, não importa quem está errando do seu lado, não importa quem está fazendo errado, porque se você decidiu, Deus vai te ajudar a você viver uma vida santa com Ele. Aleluia. No verso 3 diz assim: um dia a menina disse à sua senhora: quem me dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Talvez você já leu esse texto um monte de vezes, você nunca parou para pensar. Esse texto aqui, o que está se narrando aqui, irmão, é extasiante. Sabe por quê? Nós estamos falando de uma menina que foi sequestrada dos seus pais, que parece, entre aspas, que Deus falhou com ela, mas ela tem uma fé violenta. Escuta, qualquer livro, pode ser secular, que você lê sobre os tempos passados, lepra era incurável, não tinha cura. Uma pessoa que era leprosa, ela estava recebendo a sua sentença de morte. Dentro da nação de Israel, uma pessoa que fosse declarada leprosa, ela tinha que ser excluída do núcleo familiar, do núcleo social, do núcleo religioso. Teria que viver os leprosados. Em Israel, um leproso teria que andar com campainhas, e quando ele se aproximasse de qualquer habitação, teria que gritar: imundo, imundo, imundo! As pessoas se afastaram dele. Agora, essa menina, ela busca a sua senhora, a esposa de Naamã, e fala assim: olha, se o teu marido estivesse diante do profeta que tem em Samaria, ele seria curado. Meu Deus. Tem crente que duvida do poder de Deus.
E nós estamos falando de uma criança que está dando testemunho, dizendo assim: olha, se ele se encontrar com Eliseu, Naamã vai se curar. Eu tenho algumas coisas que quando eu queria compartilhar com os irmãos. Mesmo que você fique contrariado com o que você vai ouvir, mas eu queria que no mínimo você refletisse. Mesmo que for ruim para você digerir aí, mas você precisa entender: Deus quer ministrar ao nosso coração, e Deus quer trazer cura para os nossos lares e família. Qual é um dos maiores problemas que nós temos no nosso tempo presente, irmãos? Chama-se murmuração. Meu Deus! Eu disse a princípio que nós somos tendenciosos a lançar sobre os outros as nossas culpas. Agora tem algo pior ainda: queremos culpar a Deus pelos nossos fracassos. Queremos culpar a Deus pelas coisas não se darem bem na nossa vida. Precisamos aprender a aceitar as condições de vida que estamos. Se essa menina fosse uma menina formada na nossa geração, ela seria rancorosa, amargurada, cheia de rancor, trataria com aspereza as pessoas à sua volta. Escuta, sabe o que eu vejo na nossa geração de crianças? Eu sou avô, tenho um grande carinho pela minha neta, mas nós estamos num tempo de crianças mimadas que não podem ser contrariadas. Tem se criado um pedestal de endeusamento para as crianças, onde as crianças são tratadas como deuses pelos seus pais, e elas não são preparadas para a vida, não são preparadas para enfrentar o não. Quantas das vezes que olhamos no supermercado, pais passar, gente, que horror, crianças derrubam prateleiras inteiras, bate o pé e diz: eu quero. E como assim? Não tem um pai para ter uma atitude de dizer não, e não, e não, porque foram mimadas demais, foram protegidas demais. Amados, amar não é dar tudo. Eu sou pai de 3 filhos, tenho um carinho muito grande com minha neta. Às vezes eles acham que eu fico paparicando, mas ela sabe. Quando eu digo não para ela, eu digo: vovô te ama. Não significa não. E não tem negociação, queridos, porque amar não é você dar tudo. Amar é você saber dizer sim e você saber dizer não. Amar é ensinar, é exortar, é confrontar. Amar é você apresentar valores eternos que contrastam com os valores efêmeros e passageiros. O problema é que a nossa geração está muito mais arraigada com os valores momentâneos, passageiros. O que ocorre, irmãos, é que muitas coisas foram substituídas. Os pais trabalham muito, dinheiro não ganha árvore, transpira-se muito para trazer dinheiro para casa. E eu vou dizer algo, talvez você não vai gostar de ouvir, mas escuta. Sabe o que cada vez mais o sistema mundo tenta implantar para os lares? Que seus filhos precisam de brinquedos caros. Por isso você tem que trabalhar mais, você tem que suar mais, você tem que transpirar mais, e você tem que gastar muito para fazer a criança feliz. E isso não é verdadeiro. Você não precisa comprar brinquedos que custam 2, 3 mil, 5 mil euros. Não são brinquedos. A criança precisa de você, é da sua pessoa. E esse é um dos encontros que se torna um ciclo. Porque pai e mãe se cansam, dão as tripas e coração para aparentemente dar o melhor. Só que não há formação, não há envolvimento. Eu fui criado num lar cristão e eu sou grato a Deus pelo meu pai, pela minha mãe. Sou grato a Deus pelos meus avós. Eu aprendi a ler a Bíblia em casa. Eu aprendi a orar em casa, eu aprendi a cantar em casa. Eu fui criado em um sistema que praticamente nós estávamos na igreja quase todos os dias, mas todos os dias na minha casa tinha oração e tinha leitura bíblica.
Só responda para você: como é que está teu lar? Qual é o tempo de leitura bíblica que você tem dentro da tua casa? Qual é o tempo de oração, de louvor que você tem dentro da sua casa? Porque infelizmente nós somos invadidos, irmãos, por jogos, filme, TV. Tudo isso é para roubar o tempo precioso da formação dos lares e das famílias. O inimigo está sequestrando as famílias através de um entretenimento que não forma e que não traz a fé em Deus. Vamos avançar. Escuta. A formação dessa menina não é apenas que ela tinha uma fé em Deus. É tremendo eu pensar que essa menina, ela não era vingativa. Meu Deus do céu. Nós, seres humanos, irmãos, se alguém faz o mal, eu estou falando para tudo aqui. Se alguém faz o mal para você, e você vê algo mal acontecendo, você fala: bem feito. E alguns falam assim: vai tocar no servo de Deus, vai, toca. Se deu mal, aquela menina tinha de tudo, irmão, para dizer: bem feito, vai morrer infeliz. Você me arrancou do meu pai e da minha mãe, agora você está aí, está leproso, vai. Mas não, ela não tem ódio dos seus malfeitores. Isso só se faz com formação. É só a formação que trabalha isso no coração. Essa menina não tem ódio, ela não tem vingança. Ela poderia pensar: Deus está punindo esse infeliz, mas não, ela tem perdão no coração. Lembre-se, o perdão é a nossa graça. A graça de Deus está trabalhando no coraçãozinho dela. E mais do que isso, ela deseja a cura do seu algoz. Ela quer fazer o bem para quem lhe fez mal. Isso é evangelho sendo pregado no Velho Testamento. Meu Deus. Isso é o evangelho sendo manifestado na casa do pagão, do ímpio. Nós já conhecemos a vida de Jesus, conhecemos e fomos recebidos pela graça. E quantas vezes falhamos nisso? Essa menina está nos dando aula, está nos dando lição. Ela desejou a cura de Naamã. Agora, olha o impacto do testemunho dessa menina. Tudo que ela fez, está no versículo 3. Quem me dera que o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Escuta isso. Quando você olha para esse texto, você fica a pensar: gente, ela é uma escrava. Tanto a esposa de Naamã, como o próprio Naamã poderia dizer: essa menina é uma tola. Não sabe o que está falando. Mas não, gente. Eu não tenho tempo para discorrer o texto, mas você sabe o que aconteceu. A esposa de Naamã, quando o homem chega do trabalho, fala: bem, querido, dizendo para você, sabe o que a menininha disse? Ela disse para mim que tem um profeta lá em Samaria, e se você for diante dele, você vai ser curado da lepra. Irmãos, eu não estou falando de pessoas iletradas, não. Estou falando de um homem que é comandante do exército. É um homem que estaria na capa das Forbes naquela época. Era o top dos top, era o maior homem da Síria. Esse homem pega essa palavra da mulher, vai lá diante do rei e diz: olha, rei, a minha menina, a empregada da minha casa, me disse que tem um profeta lá em Samaria que tem o poder de me curar. A esposa de Naamã creu na menina. Naamã creu na menina. Agora o rei também crê na menina. E quando você olha aqui o que é que vai acontecer a posteriori isso, irmãos, Naamã, ele vai abandonar seu cargo no exército. Ele vai fazer uma comitiva. Ele vai pegar ouro, prata, vestes, levando uma riqueza incomensurável e vai fazer viagem para Samaria, tudo por causa da palavra de uma menina. Aleluia, Jesus. Uma menina que foi plantar a fé no coração dela e estava impactando um lugar pagão que não tinha Deus.
Nós estamos enviando nossos filhos para o mundo. Nós estamos preparando os nossos filhos para a próxima geração. O que é que nós estamos enviando? Corações cheios de fé, para despertar fé no mundo, ou corações rancorosos, cheios de mágoa, cheios de ressentimento. A fé foi despertada. A esposa de Naamã, e Naamã, e no rei. E o que o rei faz? Ele vai redigir uma carta. Vai escrever uma carta para o rei de Samaria, dizendo: estou enviando o meu comandante para você curar ele. Irmãos, eu vou parar aqui e digo com muito temor e tremor: nossos lares precisam ser impactados com a palavra de Deus. Nossos lares precisam ser impactados com a presença de Deus. Porque aquela menina, na casa estranha, no meio dos seus inimigos, dos seus algozes, ela conseguiu transformar aquele lar. Por quê? Porque a partir do momento que Naamã, ele saiu de dentro daquela casa dele, ele saiu com uma fé no coração. Sim, ele tinha as motivações erradas, ele não tinha o entendimento de como seria, mas ela foi o pivô do encontro daquele homem com Deus. Nós sabemos a história. Ele chega lá, depois do 7º mergulho, a Bíblia diz que a sua pele se tornou como pele de criança. Quando ele vai se apresentar diante de Eliseu, ele vem ali e vai dar o presente de Eliseu que está pegado. Mais uma coisa, ele está pensando: meu Deus, eu tenho uma menina escrava lá na minha casa que ela consegue dar testemunho do Deus dela. Eu agora estou diante do profeta que não recebe dinheiro, que não recebe presente. Ele nunca tinha prestado um culto aos deuses pagãos sem doar presente. Eliseu, ele foi usado por Deus para mostrar a ele: a graça de Deus não se compra, não se paga pela graça de Deus. A graça de Deus é de graça. Você está curado e Deus não te cobra nada. Aleluia! Isso é vida com Deus. É por isso que Eliseu não cobra nada e nem aceita. Não é que ele não precisasse. Claro que ele precisava. Ele tinha uma escola de profeta, mas ele queria que aquele homem saísse dali entendendo: não se compra. Não se compra a comunhão com Deus, não se compra a cura de Deus, não se compra as coisas de Deus. E ele vai embora, e ele diz para Eliseu: então me permita levar uma carroça de terra desse lugar, porque eu vou construir um altar lá. Eu nunca mais vou me prostrar diante dos deuses ímpios. É Deus. Eu vou cultuar esse Deus. Ele se converteu. Olha só, ele não só foi curado, ele foi convertido. Aí ele se lembra: epa, mas eu sou comandante. O rei, ele entra na casa do Deus pagão, e o rei precisa caminhar e precisa se escorar em mim. Aí ele diz assim: me perdoa, homem de Deus, faz parte do meu militarismo ter que entrar lá na casa do Deus. Sabe o que Eliseu diz? É protocolo, filho. Tem paz. Deus sabe que teu coração não vai mais lá. É só protocolo, é só coisa assim. E ele sai dali com o coração aliviado, totalmente descarregado. Ele está dizendo: eu tive um encontro com um Deus que é diferente, que me ama, um Deus que me cura, um Deus que me liberta. Tudo que ele quer é só meu coração. É só postura de culto, é só postura de adoração a Ele. Ele sai dali louvando a Deus, levando para sua casa terra estrangeira. Deus quer trazer para nós, irmãos, uma mudança nos lares e nas famílias. Deus vai impactar esse mundo, mas nós precisamos formar nossas crianças. Nós precisamos incutir o temor a Deus no coração delas. Precisamos que elas tenham conhecimento do Senhor. Amanhã é dia das crianças. Eu digo: o maior presente que você pode dar aos seus filhos não são os melhores brinquedos dessa terra, são valores eternos que permanecerão na vida delas. Doces e bolo são maravilhosos, mas eles se acabam. Brinquedos se quebram, viagens terminam, mas o temor de Deus incutido no coração delas permanecerá com elas onde elas forem. Estando na sua presença, estando na sua ausência, aquilo que você incutiu no coração delas permanecerá com elas para sempre.
a fé e o conhecimento de Deus, elas levarão para a eternidade. O que nós fechamos com essa palavra, irmãos? Pais que são anônimos. Não tem o nome deles na galeria. Eram infelizes em uma nação desviada, mas crentes no Senhor. Eu e você somos indesculpáveis nessa geração, porque somos nós que temos que fazer a diferença. Não importa quem está errando, não importa quem esteja fazendo errado, importa que você faça o certo, que você está guardando a tua casa, está guardando a tua família, para que o teu lar, a tua família seja o testemunho de Deus. Se coloca de pé, feche os teus olhos. Eu queria pedir que os pais pegassem as suas crianças, e você vai orar pelas suas crianças agora. Marido, esposa, esteja juntos. Nós queremos profetizar a bênção de Deus sobre cada lar, sobre cada família. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, Senhor, na nossa casa, o nosso lar, Senhor, tem que ser um lugar de proteção para essas crianças. A nossa casa, o nosso lar, Senhor, tem que ser um oásis. Tem que ser um local de manifestação da tua glória, do teu poder. Deus, muda cada lar e cada família. Muda os lares. Muda as famílias, Deus. Senhor, batiza as crianças com o Espírito Santo. Fala com nossas crianças, como tu falaste com Samuel. Chama essas crianças pelo nome, Deus. Abre os olhos espirituais delas. Tem visões. Manifesta sobre elas, Deus. Eu creio, Deus, em tempo de restauração, tempo de vida, tempo de legado que são transmitidos para nossas crianças. Pelo poder do teu nome, restaura lares, restaura famílias, Deus. Seja o teu nome glorificado e exaltado. Ó Deus, aos adultos que aqui estão, que já não têm filhos pequenos, usa eles, Deus, para ser instrumento para ajudar aos pais. Usa a tua igreja, Deus, como refúgio, como cooperação, como núcleo, Senhor, de ajuda, para que nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que os demônios sejam envergonhados. Glorifica o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é Senhor, eu te agradeço pela tua infinita graça, pelos lares aqui representados, por cada uma dessas crianças, Deus, a se dispersam debaixo da tua eterna bênção, Deus. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita
Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus nos abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Sozinha.